Olá para todos. Nós estamos hoje aqui para fazer uma atividade que faz parte do 36º HQ Mix, que foi contemplado pela Lei Paulo Gustavo, no edital 21/23, pelo Governo do Estado de São Paulo e a Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas. A gente vai falar sobre quadrinhos em sala de aula, e eu estou com dois experts aqui, que são a professora doutora em comunicação pela ECA, Sônia Bibiluiten, e o jornalista, cartunista e diretor-presidente do HQ Mix e da Associação de Cartunistas do Brasil, a AQC. E eu sou a Daniela Batista, co-presidente do HQ Mix e do IMAG. Já eu queria perguntar para você como que foi a sua entrada na área dos quadrinhos e a percepção da utilização dessa ferramenta na educação e no jornalismo. Bom, alô, tudo bem? Boa tarde agora, né? Mas para quem assistir depois, bom dia, boa noite. Esse papo aqui talvez seja um dos papos mais importantes da atualidade, porque a área de quadrinhos, a área de histórias em quadrinhos, sempre esteve próxima da educação, só que não era visto dessa forma. Eu comecei a trabalhar com quadrinhos há exatamente 50 anos atrás, publicando na Folha de São Paulo uma história em quadrinhos, e eu comecei a trabalhar dentro do colégio. Um colégio lá no bairro da Casa Verde, e esse colégio surgiram vários desenhistas, o Angeli, o Oscar, o Jó, todos ao mesmo tempo. Então, o estudante já tem uma vontade de trabalhar nessa área. O quadrinho já puxa as pessoas a quererem, desde a infância, a ter esse estímulo à leitura. E nada melhor do que aproveitar isso para poder fazer alguma coisa que seja simples, porque desenhar é simples, né? Aí, há muito tempo fazendo palestras e tudo mais, eu, a Sônia, né, fazendo várias palestras, chegamos à conclusão de que era preciso fazer alguma coisa mais científica. Não tão científica, mas mais científica para ter um resultado. E aí conversamos com a Secretaria de Educação, anos atrás, isso faz uns 15 anos ou mais. Conversamos com a Secretaria de Educação para ficarmos em duas escolas na periferia de São Paulo, aplicando durante 3 meses os exercícios com histórias de quadrinhos em qualquer matéria. Não importa se é matemática, português, geografia, qualquer matéria. Até educação cívica e física. E aí a Secretaria criou 2 escolas na Santana. Estamos 3 meses trabalhando lá direto, falando com os diretores, professores e até alunos. E aí a gente conseguiu em 3 meses uma evolução muito grande dos alunos, demonstrando o seguinte: talvez a coisa mais importante, o Brasil está lá embaixo na área da educação, caindo cada vez mais. A aplicação das histórias de quadrinhos nesses 3 meses, naquelas 2 escolas, fez evoluir a percepção dos alunos, a absorção das matérias que os professores estavam dando, em 10% no mínimo. O aluno que dorme em sala de aula, que não presta atenção, ele chega a 100% de aproveitamento. Então, tudo isso feito gratuitamente, sem investir um dinheiro. Se a gente conseguir subir 1% na educação do país, nós temos que soltar fogos, com histórias em quadrinhos chegando no mínimo a 10%. Sônia, eu queria voltar um pouco no tempo com vocês. Vocês também têm mais de 50 anos de carreira na área de quadrinhos, né? Começou dando aula, né, na ECA, nos
nos anos, na década de 70. 70, é. E começou a trabalhar quadrinhos na universidade, na ECA, no Brasil e também internacionalmente, né? Como que foi sua carreira se seguiu e como que lidam com quadrinhos na educação no Japão e na Holanda, onde você trabalhou? Obrigada, Dani. Estar aqui com o Jal, com a Daniela, é algo muito importante, falando de um assunto que muitas vezes é relegado, que o uso de quadrinhos em sala de aula, né? Eu tenho mais de, realmente, 50 anos de carreira, comecei a dar aula e trouxe as histórias em quadrinhos para a universidade, enfrentando olhares malvados, os narizes torcidos, pessoas que achavam que aquilo lá não era objeto de estudo. Mas eu sempre achei os quadrinhos relevantes nesse sentido de como objeto de estudo. Então, se hoje nós temos, o Brasil é um país que produz o maior número, Dani, de produção acadêmica em relação a quadrinhos. No próprio HQ Mix, premiando os artistas, eu instituí a premiação acadêmica. E olha, Dani, a gente nunca recebeu tantas teses como do Brasil todo, sendo um país assim muito grande, né? Ano passado foram 40, né? 40 de diversas universidades particulares do Amapá, Rio Grande do Sul. Fora isso, toda a minha atividade na universidade, que eu deixei nas mãos de outras pessoas, primeiro do Jal e do Alberto, depois de outros professores, se transformou nas jornadas internacionais de quadrinhos, no Observatório de Quadrinhos, e a quantidade de trabalhos acadêmicos sobre quadrinhos, você não pode imaginar que bom. Só que os professores ainda não entenderam isso. Não entenderam isso. Por quê? O que nós vimos, até o próprio Jal e eu, em outras palestras, etc., é que o professor acha que usar quadrinhos é se rebaixar dentro da escola. É verdade, quadrinhos, imagina, vamos fazer audiovisual, vamos fazer vídeo, vamos fazer isso, vamos fazer cinema. Quadrinhos não. Sendo que os professores, então, são os primeiros que devem ter aula sobre quadrinhos. E foi o que o Jal e eu fizemos nessas escolas. Falamos, por que esse medo que vocês têm de quadrinho? Por que esse medo? É porque eles não conhecem a linguagem dos quadrinhos. E não só não conhecem, depois eu falo do exterior, como então eles acham que aquilo vai embutir, vai deixar a criança com um problema sério. Mas eu falo assim, puxa vida, as crianças leem uma história em quadrinho, o quadrinho é um movimento descontínuo, então o autor fica fazendo várias formas para dar, vamos dizer, uma noção de corrida, uma noção de raiva, qualquer coisa. E as crianças, imediatamente, através daquele espaço em branco, que a gente chama-se de calha, e não sarjeta, como alguns põem na internet, é calha, aquilo, sarjeta corre horizontal e a calha ela é vertical. Essa calha é que a criança transforma a linguagem interrompida em ação, né? Então, isso é o principal argumento para os professores. E quadrinho rebaixa? Não rebaixa não, ele apenas tem um orçamento mais baixo. Nós temos papel, lápis, e é isso que nós precisamos para que uma criança se transforme em herói, para uma criança se tornar diretor de arte, uma criança se tornar em cinegrafista, uma criança se tornar em maquiador, enfim. Ele é o diretor, ele é o herói. O que mais a gente quer isso, né, Dani? É um negócio impressionante. Depois eu conto das minhas aventuras no exterior, tá? Que tem muita coisa ainda para a gente contar. Não, e é o espaço onde você cria, né? O espaço da calha, onde você cria e pode criar tanto matematicamente, e os balões, os textos, você vai ter que aprender bem português. E muitos livros didáticos, por exemplo, falando de multidisciplinar,
utilizam as tiras de Com quadrinhos. certeza. Entendeu? Mesmo sem saber, os professores que estão utilizando já quadrinhos na sala de aula, né? Isso mesmo. Isso há muitos anos já são utilizados em todas as matérias: história, geografia, português, matemática, física, química. Tudo. Todos utilizam, porque é uma ferramenta de comunicação muito rápida, né? Muito palpável, Eficaz rápida também. e eficaz, né? E a Sônia e o João, com essa experiência deles nessas áreas, né, tanto nas escolas como nas universidades, nas bibliotecas, né, e academicamente, como orientadora, a Sônia, pegaram todas essas experiências e fizeram um livro, né? Eu queria saber quando e como que foi transformar tudo isso num livro com metodologia. Foi isso mesmo. O João vai explicar. Eu queria aproveitar, a Sônia falou em calha, né? Aqui nós temos um exemplo, não sei se a câmera vai conseguir pegar aqui, esse exemplo aqui, para explicar um pouquinho o que é calha. Dá para pegar aqui? Legal. Calha é justamente esse espaço em branco que tem aqui entre um quadrinho e outro. Então tem aqui o Cebolinha falando alguma coisa e continuando. Essa parte aqui, que não tem desenho nenhum, a ponte de ligação é feita no cérebro da pessoa. Para a pessoa fazer a sequência, ela vira coautora da historinha. Toda a sequência é feita na cabeça da pessoa, então faz o cérebro funcionar. É diferente de teatro, cinema, porque já vem tudo pronto. Aqui não, aqui tem essa possibilidade. E esse quadro foi feito para explicar um pouco a linguagem dos quadrinhos e a importância da linguagem, né? Quando lemos uma história em quadrinhos, nós é que damos o tom da voz do personagem, interpretamos junto com o autor, isso é teatro. Quando eu estou lendo, eu que faço a voz da pessoa, o tempo da voz, eu controlo tudo. Quem está lendo é coautor mesmo, né? Olha, a linguagem dos quadrinhos é próxima do cinema, tanto que os roteiros hoje em dia são quadrinizados para que o diretor possa escolher melhor o enquadramento e a ação do filme. Então, o aluno não tem grana para comprar equipamento de cinema, né? Para fazer filme, mesmo no celular, é mais barato, vai ter que fazer montagem, uma série de coisas, né? Mas no quadrinho ele consegue fazer tudo isso só com papel e lápis, né? Então, é muito mais simples desenvolver um projeto nos quadrinhos do que desenvolver já com todo o equipamento, que você vai ter custos, né? Para se criar um personagem, é preciso criar sua roupa. E como tem que criar a roupa, é um exercício para estilista. Uma pessoa que lê quadrinhos, ela pode, ou que produz quadrinhos, ela pode criar a roupa dos personagens e ela está fazendo um exercício para um dia talvez ser um novo estilista, uma nova estilista, né? Então tem essa possibilidade também. O desenho é base para todo tipo de arte gráfica, pintura, colagens e animação. Várias profissões em uma só. Quem trabalha com arte sabe que quadrinhos é a base, porque tem um movimento. É a base para fazer qualquer tipo de arte em papel. Fotonovela é quadrinhos, então dá para fazer com fotografia se não sabe desenhar, né? A simbologia dos quadrinhos, como estrelinhas, aqui está o Cebolinha, né? Como estrelinhas ao redor de quem está sentindo dor, é outro tipo de comunicação que vai além das palavras. Essa simbologia dos quadrinhos é uma novidade. Inclusive a pop art, né, utilizou muito a linguagem dos quadrinhos para usar todos esses elementos aí, que são as onomatopeias e tudo mais, né? O espaço entre os dois quadrinhos, que a gente falou, a onomatopeia, que são os pof, pá, pum, é uma invenção dos quadrinhos, que influenciou a pop art e nos dá a mágica de podermos criar nosso próprio som gráfico. Aí eu queria que a Sônia falasse, né, Dani, na nossa experiência dentro da escola, que a gente não sabia que tinham alunos que tinham, como a gente está aqui com conversando direto com eles, nós temos Libras aqui, né? Exatamente, deficiência, né? Eu vou falar sobre essa experiência, mas eu queria deixar um recado antes aos professores. Quadrinhos em sala de aula não é passatempo. Não é motivo de você, não tem nada que fazer, vamos usar quadrinhos. Não.
na escola, para usar o quadrinho, é preciso ter um organograma, tem que ver quantas pessoas vão participar, tem que ter um planejamento. Então, nesse livro que nós fizemos juntos, que ele é gratuito, online, a gente ensina, inclusive, esse tipo de planejamento para o professor, porque não é só chegar e falar, hoje vamos fazer isso. Há duas formas de se usar o quadrinho em sala de aula. Uma é ela como auxílio às matérias, e a outra é usar qualquer quadrinho, que seja de super-herói, quadrinho infantil, para enfocar certos assuntos, como psicologia, como arte, como geografia. Enfim, o quadrinho, ele dá... você pode analisar na aula de história sobre o problema da guerra, usando o Superman, usando enfim, vários super-heróis que foram à guerra. E a minha área, perdão, de pesquisa é sobre quadrinho japonês, o mangá e anime, que tem também muito motivo para isso. Mas a nossa grande surpresa, quando fizemos esse nosso estudo nas escolas, nas duas escolas, havia um grupo de deficientes auditivos e eles participaram do trabalho que nós fizemos. E não só isso, porque na localidade, aqui em São Paulo, um shopping resolveu fazer uma mostra, né, no Dia da Criança. Até o próprio Maurício compareceu, Maurício de Souza, e os melhores quadrinhos iam ser expostos. E um deles, quando o Jal e eu olhamos, eu repito isso, não me canso de repetir, vieram lágrimas nos meus olhos, e dele também. Porque o grupo fez tudo aquilo com onomatopeias, o que queriam dizer o tempo todo, muitas vezes sem as palavras, mas através da onomatopeia, nos tons, nos gritos, nas conversas. Eles fizeram uma das melhores histórias em quadrinhos que nós vimos até hoje. Realmente maravilhoso. Então, vejam, é possível com tudo. Quem mais fica torcendo o nariz são professores de português. Ah, imagina. Eu falei, olha, para um quadrinho, ele ser colocado numa revista, o português tem que ser perfeito. Você não vai escrever analisar com Z ou outras, né, açúcar com 2 S. O português tem que estar aqui tinindo, senão é isso. Então, o professor de português tem que estar inclusivamente, essa é a palavra, incluso em todos os trabalhos da escola, porque depende dele, muitas vezes, a eficácia e a própria quadrinho estar, vamos dizer, de uma forma correta, ser utilizado. Certo? Só completando, Dani, por causa das pessoas com deficiência auditiva. O que é o som para uma pessoa que não tem essa capacidade de ouvir? Por exemplo, você bate na mesa e a mesa treme um pouco. Ou quando a gente está do lado de uma bateria, quando bate no tambor, cria uma sensação... Uma vibração. Uma ressonância, né? Uma ressonância. Então, o som, para eles, é a ressonância. Eles têm uma capacidade, além da nossa, de sacar isso. Só que nos quadrinhos, eles podem inventar o próprio som. Maravilha. Então, a onomatopeia, eles podem criar a onomatopeia deles. Não precisa copiar a nossa onomatopeia. E isso foi uma coisa que a gente nunca imaginava. Nossa. A gente nunca imaginava. E assim, essa pessoa, ela se sente no mesmo nível de uma... Ou mais alto até. Não, porque a percepção, ela vai além, né? Vai além. Vai além. Então, olha o milagre que é a linguagem dos quadrinhos e que as pessoas deixam passar batido, né? E a onomatopeia é de entendimento muito rápido e iconograficamente é universal, né? Então, não precisa ser nem
inglês, português, as pessoas entendem, mesmo sem falar a língua, né? Com certeza. Tem onomatopeias, no caso do Japão, que aí é um negócio também muito bonito. As onomatopeias, no quadrinho japonês, quando você olha assim, você pensa que aquilo lá eles estão falando, mas aquilo lá faz parte, vamos dizer, do quadrinho. E muitas editoras brasileiras traduzem aquelas onomatopeias que são parte do quadrinho japonês em pum-pim-pom, lá, com uma coisa ocidental que não tem nada a ver. Então, no caso dos quadrinhos orientais, é um outro tipo de linguagem também. Nós temos no Ocidente, válido para muitos países, e aqui no Brasil a gente inventou bastante também, né? Muitos desenhistas inventaram as próprias onomatopeias. Mas no Japão, o som faz parte da imagem. Então, eu sou contra, no caso, raspar aquilo e desmanchar, vamos dizer, toda a arte. Os autores japoneses deviam ser contra isso. Isso aí é contra o direito de autor, arrebentar uma imagem assim. Faz parte do desenho. Sim, com certeza. Eu tenho vários estudos sobre isso e sou fã de onomatopeias, como a Dani falou, tá certo. E nos balões japoneses? Perdão? E nos balões dos mangás? E junto com as onomatopeias também, existem o humor do personagem, né? Que é mais interessante, mais uma iconografia, mais uma linguagem que facilitadora do entendimento da obra, né? Com certeza, inclusive até a própria expressão facial, junto com que... E eles colocam no Japão tem, no caso, 3 alfabetos, né? O kanji, o hiragana, que é um decorrente do kanji, e o katakana, que é para as palavras estrangeiras. E eles usam, então, para as crianças entenderem, até eu aprendi muito lendo os quadrinhos japoneses, tem o kanji, mas tem o hiragana, que você pode acompanhar, que é amanhã, que a palavra é amanhã, que a outra é yama, é um kanji assim, mas está escrito yama, aí você entende que é uma montanha. Então, é muito facilitador, e para a sala de aula isso é ótimo. Se aprender japonês é ótimo também. Eu usei para mim mesma. Quando você estava lá, você usou para... Usei para mim mesma. E me conta uma coisa, Sônia. Quando você estava lá, como que você enxergou, como que eles tratam o quadrinho na sala de aula lá no Japão? Os mangás, no caso, Olha, né? as editoras... É muito bacana, ela fez uma pergunta muito boa, porque é o seguinte, as editoras japonesas têm uma série de quadrinhos paradidáticos. Então, aqui está faltando no Brasil, são personagens. O Maurício usa muito, mas mais personagens usando o quadrinho paradidático, até para noções de física. Eles têm quadrinhos para ensinar física, química, usando mangá. E esses quadrinhos, então, são usados em sala de aula. Então, isso eu notei, e é o que, no caso, no Brasil, nós estamos usando muitas traduções. Eu tenho analisado muitas teses de mestrado, doutorado, de física, de química, usando mangá, como auxílio da compreensão dos quadrinhos. Então, é nesse sentido que eu achei muito mais desenvolvido do que aqui. As editoras estão começando, mas precisamos mais. E eu queria aprofundar um pouco mais. Mas como que o governo enxerga os quadrinhos na educação? Como que as instituições enxergam os quadrinhos? E como que os pais, os alunos, como que a sociedade japonesa enxerga essa troca de quadrinhos com educação? No Japão, tanto quanto outros países do mundo, logo depois da Segunda Guerra, aquele negócio dos quadrinhos são inimigos das crianças, daquele doido lá do psiquiatra Dr. Verton, que as seleções Reader Digest em todos os idiomas do mundo falou: o quadrinho é mau para criança, professores e pais. Não deixem suas crianças ouvir. No Japão também, Dani. Então, muitos pais, por algumas décadas,
eles não deixavam na sala de aula. A Associação de Pais e Mestres, no caso, não. Mas hoje em dia já isso é usado. O governo vê com bons olhos também, e muitos artistas fazem isso. Eu tenho um exemplo mais contundente ainda, Dani, na Holanda, que as minhas filhas estudaram tanto no Japão quanto na Holanda, e elas falaram: mãe, uma delas, eu fui mal numa prova de história. Eu falei: por quê? Eles puseram um quadrinho, uma charge, que não tinha a mínima ideia do que era. Então, elas não acompanharam todo o curso, vamos dizer, elas não tinham conhecimento total, pelo pouco tempo que estavam lá, 1 ano, 2, para fazer uma prova dessa, que o quadrinho entrou num vestibular, que o quadrinho entrou numa prova tipo Enem, uma charge. Então, eu falei: olha só o poder que tem isso para avaliar os alunos. Então, no caso delas, não era culpa delas, mas os que não prestavam atenção também furaram, entendeu? Muito usado. Aqui no Brasil, no Enem também Isso. começou a entrar nos últimos anos, Isso né? é muito positivo. Valoriza o desenho, valoriza o artista, valoriza a criança, inclusive, que pode, vamos dizer, não digo decifrar, mas compreender e entender uma situação histórica através de uma charge e de um quadrinho. Perfeito. E ajuda na crítica, né? Muito, a criança a ter uma visão crítica das coisas, né? Com certeza, isso mesmo. Né, João? Pois é, estava aqui, a Sônia fala muito bem, né? Não, acho que... essa experiência, inclusive internacional da Sônia, falar inclusive em outras línguas e tudo mais, é muito boa, porque é bem lúcida. E por isso que nós nos juntamos, né? Eu sou presidente da Associação dos Cartunistas do Brasil também, então a gente quer que se difunda cada vez mais, e a Sônia batalha há muitos anos, a Dani igual, quer dizer, nós somos todos batalhadores pela linguagem dos quadrinhos. E aí a gente resolveu então fazer o nosso livro virtual, chama efeitohq.com. Por que Efeito HQ? Porque se você, professor, educador, tem algum problema na sala de aula, matemática, português, qualquer matéria, os alunos não estão conseguindo absorver a matéria, notas ruins, aplica os exercícios, então aplique o Efeito HQ na sua escola, no seu curso, porque é direto. E o livro é gratuito, né, Sônia? A gente resolveu abrir gratuitamente para que seja realmente difundido. Qualquer um pode entrar e ler o livro, e tem lá todas as ideias de exercícios, tem ideias para o professor utilizar, até contra a violência, porque no livro eu tive uma experiência com a FEBEM, na época era FEBEM, agora é Fundação Casa, né? Dei uma palestra para os professores da FEBEM para que eles aplicassem as histórias em quadrinhos lá na FEBEM para os jovens e crianças. Os professores estavam todos meio desgastados, eu estava dando a palestra, eles estavam até difícil deles se concentrarem, né? Porque é muito difícil, muito complicado trabalhar com essa pressão e com esse peso, né? Do ambiente e tudo mais. Mas aí, com as histórias em quadrinhos, eu pedi para eles pedirem para os internos, né, da FEBEM desenharem sobre a história deles mesmo, né? Contar a história deles, que é uma forma de desabafar, uma forma de se comunicar, né? E isso deu tão certo, mas tão certo que eles ficaram abismados com o resultado. A gente tem no livro uma parte que fala um pouquinho disso, não aprofundamos muito, mas enquanto uma criança ou um jovem está desenhando, ele não está pensando em violência. Ou se ele está pensando para botar para fora, é como uma terapia. Então, numa escola, você pode arrefecer a violência utilizando a linguagem dos quadrinhos, que dá certo. Em outra palestra que eu dei, inclusive, era no SESC para favelados. E veio um rapaz ali, com toda a turma da favela, veio assim: não vou desenhar, não quero desenhar assim, como se fosse o diretor daquela turma toda, né? E a gente: não, tudo bem, quem não quiser desenhar, não desenha. Mas daí a gente começou a passar os exercícios e tudo mais, todo mundo desenhou, ele começou a ver que todo mundo estava desenhando, ele começou a desenhar também. Então, às vezes a violência é quando a gente dá em troca violência. Enquanto você mostra, por ações,
que você pode fazer uma coisa que não precisa da violência, você está ensinando uma criança e um jovem a substituir aquela coisa ruim por desabafo. É o que eles querem, eles contam sua história, eles estão vendo onde eles estão pisando e contando a história, eles podem contar para várias pessoas o que é a vida de uma pessoa que está tendo esse problema. Então, olha só a importância da coisa, né? Foi sensacional isso daí. Então, quem não dá importância à linguagem dos quadrinhos, para mim é uma pessoa que perdeu parte da vida. Porque aos 5 anos de idade, a maioria das crianças estão, ou os pais lendo quadrinho para eles, ou se alfabetizando com quadrinhos. Por isso que Maurício de Souza ainda vende 12 milhões de exemplares de gibi impressos por ano. Quando todo mundo fala, não tem mais, a criança não quer mais coisa impressa, não quer livro, não quer nada disso, ela só quer estar no celular, é um erro absurdo. Absurdo, a criança gosta de estar com os seus quadrinhos, ela faz coleção, ela gosta de apertar aquilo lá como se fosse dela. Tudo que está na internet está numa nuvem, é de todo mundo, não tem coleção, é de todo mundo. Quando você tem uma coisa que você pode apertar no peito, você é seu. Isso tem uma grande importância, as pessoas jogam fora só porque alguém falou alguma coisa. Então, todo esse medo da tecnologia e tudo mais, somos nós que estamos criando. Desculpa, Sônia. Eu queria voltar um pouco nessa parte que você falou do líder ali, dos jovens, né, que se impôs ali não querendo desenhar. Na hora eu já penso, pode ser pela dificuldade de desenhar. E como que pode se trabalhar com os professores, que também, alguns podem falar, como que eu vou dar aula de quadrinhos, como que eu vou utilizar os quadrinhos com os meus alunos, se eu não sei desenhar nem de palitinho? Bom, a Sônia e eu tivemos uma coisa que eu vou explicar, e parte do professor, viu? Isso mesmo. O professor que tem que passar isso. Uma vez em Piracicaba, numa palestra no Salão de Humor de Piracicaba, com a Sônia, para os professores de Piracicaba, veio uma senhora, tinha 70 anos, e ela ainda estava dando aula, com 70 anos, na escola, né? Ela resolveu não se aposentar para poder continuar, então gostava de dar aula. Aí ela falou para a gente, porque a gente falou no começo, olha, vocês vão aprender agora nessa palestra a desenhar, quem não sabe. Quem sabe, tudo bem, mas... Aí todo mundo fala, não sei desenhar uma casinha, não sei o que. Ela fala, ó, corta o braço, se você não sair daqui, ensinando a criança a desenhar. Olha, isso é uma palestra de 2h30 e tal. E olha o braço, hein? E olha o braço, podia perder o braço várias vezes, né? Se de repente a pessoa... Mas é batata, porque a pessoa ela cria um problema tão grande na cabeça que ela cria uma parede. E se o homem das cavernas sabia desenhar, qualquer um sabe. É a mulher das cavernas. Chega a mulher de falar das cavernas. A mulher, o ser humano das cavernas. Isso. Né? A pessoa das Falou. cavernas. Então, se eles já, naquela época, já aprenderam a desenhar, qualquer um sabe desenhar. É instintivo. É instintivo, a gente gosta de reproduzir as coisas, é do ser humano. Então, a gente perde isso na infância quando tem os primeiros nãos, né? Daí chega os pais e falam, não desenha aí na parede. Ah, não, você rabiscou, tem que desenhar uma casinha. Não é assim. Não pode falar não. Se a criança fez um rabisco, se você pediu para ela desenhar uma casinha, uma pessoa, e ela fez um rabisco, para ela aquilo é uma casinha e é uma pessoa. Então, o que tem que falar? Olha, tem outro jeito de desenhar também. Ficou legal isso daí, mas tem outro jeito de desenhar. E aí você ensina, e ela está predisposta. Se você falar não... Aquilo que estava na cabeça dela, que ela criou, desmanchou. E você tem que entusiasmar a criança. E essa professora de 70 anos, terminou a aula, ela veio até a gente e falou, olha, eu tive que fazer 70 anos para saber que eu sabia desenhar. E é verdade. No livro tem algumas explicações de como fazer isso. Ela devia naqueles reels lá do Facebook. Eu ia morrer e não sabia desenhar. Não tem esses aí. Depois eu quero falar outra coisa, Dan. Pode continuar. Não, e tem também, você sabe escrever, se você sabe fazer números, você sabe desenhar. Você tem um método ótimo já, ó. Conta. Não só números, né? Porque todo mundo faz números, né? Senão... Não, aquele desenho na cabeça ou letras, com números. Letras também, mas números é mais fácil, porque vai de 0
a 9. Isso. Então é só 10 que qualquer criancinha aprende. O abecedário é mais difícil para uma criança pequena aprender. Mas números é fácil. Então tem um exercício de fazer desenhos com números. O rosto de uma pessoa, o número 6 vira um nariz, principalmente o meu. O 8, a orelha. O 3 pode virar os cabelos, né, encaracolados. Então, tem 1000 coisas e a criança é criativa, ela vai além do que a gente passa para a criança. Então, ela é muito criativa. Dá para fazer por números. Mas, olha, como eu falei antes, fotonovela é quadrinhos. E você tem o celular hoje em dia, que está na mão de todo mundo, dá para fazer uma fotonovela. E é quadrinhos, é a mesma linguagem. E colagem. Você pega, uma vez, quando eu era criança, eu gostava de carta de baralho, que tinha aquelas figuras do rei, né, da dama e do príncipe, não sei o quê. Eu recortava aquilo lá e fazia uma história em quadrinhos com esses personagens. Anos mais tarde eu fiz piadas no Pasquim, São Paulo, piadas que era sessão de cartas, e pegava e fazia essas colagens. Uma brincadeira que qualquer um pode fazer sem precisar desenhar. E mesmo com o desenho do homem palito, dá para fazer uma historinha. Tem desenhistas profissionais que trabalham com isso só pela brincadeira de fazer uma coisa com um homem palito. É isso mesmo. Eu queria, nesse espaço, Daniela e Jal, falar algo muito importante. Primeiro, isso do 13º, né, evento do HQ Mix, e falar algo que bem recente. 16º. Perdão, 36º. Algo bem recente. Existe em vários países do mundo alguns salões internacionais de quadrinhos, e agora em janeiro, no final de janeiro, houve um em Angoulême, na França. Então, um grupo de pesquisas do qual eu participo, chama Aspas, foi também lá falar sobre o Brasil e quadrinhos. Eu não pude ir, infelizmente, estava meio caro para pegar o grupo todo, mas eu fiz, então, uma palestra em francês para que o mundo ouvisse. Porque é o seguinte, gente, nós estamos falando de histórias em quadrinhos e o Brasil é pioneiro em várias áreas. E o mundo não sabe, porque nós escrevemos e falamos tudo em português. Nós estamos envoltos numa bolha, que é a língua portuguesa, falada, a 4ª ou 8ª língua mais falada do mundo, mas ninguém nos vê, ninguém nos escuta e ninguém nos entende, nós é que olhamos para o mundo. Então, só para vocês terem uma ideia, nesse espaço que foi criado pelo Troféu HQ Mix, é falar que o Brasil é pioneiro tanto na linguagem e, inclusive, em histórias em quadrinhos. Nosso personagem do Inhoquim, do Ângelo Agostino, tem mais de 26 anos antes do Yellow Kid americano, que era a primeira. A Universidade de São Paulo, Escola de Comunicações e Artes, é o primeiro lugar do mundo onde tem um curso regular de histórias em quadrinhos que se mantém até hoje. Eu comecei em 1972 e continuo até hoje com outros colegas. O prêmio, o Troféu HQ Mix, é antes do Eisner. Eu fiz as contas, são 12 anos antes que nós, do Troféu HQ Mix, fazemos premiações para teses acadêmicas. Então, para vocês terem uma ideia, alguém sabia disso? Está na internet? Não. Então, a partir disso, só para fechar, e com auxílio, inclusive, do próprio Troféu HQ Mix e várias leis que nós estamos procurando, nós estamos iniciando uma Sociedade Brasileira de Estudos de Histórias em Quadrinhos, Brazilian Society of Comic Strips, em várias línguas, porque o Brasil, nessa área, e quadrinhos na escola, é algo muito típico e pioneiro nosso. É sério mesmo. Sim, e o HQ Mix está entre os 10 maiores premiações do mundo E mais longevas. Sim. Porque algumas começaram antes do HQ Mix, mas já acabaram. Não, você tem toda a razão, Dani, mas isso está na internet? Não? Não. Então, A gente tenta pôr, mas muda. Eu falei assim, essa já é uma nova etapa da minha vida agora. I only speak in English. If you want, you translate me. Sabe? Chega. O meu marido fazia isso.
Quer meu artigo? Traduz do japonês para o português. Nós temos que abrir a boca para o mundo, gente. Sério mesmo. Eu instruo todos os pesquisadores. O troféu HQ Mix é algo muito, muito importante, porque ele tem uma continuidade, ele dá apoio ao desenhista, dá apoio ao pesquisador. As pessoas que ganham esse prêmio, a universidade fica honrada, o orientador também. E isso forma uma corrente muito positiva de elevar as histórias em quadrinhos, tanto no âmbito escolar, como em outros âmbitos também. Parabéns a vocês todos. A nós. Complementando, viu, Sônia? O Dia do Quadrinho Brasileiro foi criado na nossa primeira associação em 1984, justamente 30 de janeiro de 1869 foi a publicação As Aventuras de Inhoquim, de Ângelo Agostini, pesquisado pelo Ofeliano, desenhista Ofeliano, lá na Biblioteca Nacional, lá no Rio de Janeiro, e que a gente viu que tinha essa diferença. Os americanos dizendo que eles tinham criado quadrinho, o Dia do Quadrinho é quando o Yellow Kid começou em 1895. Existia já lá na Suíça já, quadrinho, o Toffler, né? 1840, sei lá, alguma coisa assim. Mas 1869, no Brasil, que era mais jovem, né? No Brasil, 1869, teve essa que foi a primeira graphic novel. E sabe por que aconteceu? Graphic novel. E sabe por que aconteceu isso? Sabe quem que escreveu que o quadrinho americano era o primeiro? O Jerry, que fez o Coringa, como é que chama? Jerry Robinson. Ele escreveu numa revista em 1900 e alguma, eu tenho a data certinha, que o Yellow Kid, então, tinha todas as características imagético-narrativa de ser considerado o primeiro quadrinho do mundo, sem saber de outros países, sem saber. E eu justamente dei essa palestra lá em Angoulême, em vídeo, no dia 30 de janeiro, que era exatamente o dia que eu falei que o Ângelo Agostini e as publicações Então, assim, os americanos, como eles falam inglês, lógico, tudo que eles falaram, e até eu cometi, quantos outros pesquisadores fomos na onda de não checar a fonte e falar que o Yellow Kid era o primeiro. Sim, é vários brasileiros acabaram Quantos? seguindo isso, né? Isso, mas mas então... é aquela velha história dos irmãos Wright e Santos Dumont, né? Com americano certeza. sempre faz isso, puxa a sardinha para o lado deles. O rádio também, né? O rádio, que tem um padre que fez... Sim, o padre do voador, né? Que foi isso mesmo. mesmo. Então, a gente tem que fazer as pesquisas e divulgar. Mas em outra língua. É isso assim. Então, assim, nessa revista, vai convidando a todos os pesquisadores do Brasil, tudo que tiverem sobre, nós vamos ter tradutores ou que fazem alguma coisa em 2 ou 3 idiomas, para que, pelo menos, vamos começar uma nova etapa, limpa, gostosa, com ânimo, e a partir, inclusive, desse apoio todo que nós estamos tendo para o troféu HQ Mix, para que todos entendam, ouçam e apoiem isso daí, tá bom? Eu queria fazer uma outra pergunta para os dois. Por exemplo, aqui no Brasil, o quadrinhos começou a entrar mais na sala de aula, fora todo o esforço da nossa comunidade, mas começou a entrar de uma outra forma, que foi pelo compra de livros pelo PNBL. Isso. PNB é da Aldir Blanc, Plano Nacional da Aldir Blanc. Então, várias editoras, por essa compra, que é um volume bem grande, né, que é comprado, né, uma tiragem bem alta, várias editoras que publicavam literatura e não davam bola para quadrinhos, começaram a publicar quadrinhos, mas esses quadrinhos, normalmente, eram adaptações de literatura. Então, era adaptação do Machado de Assis, dentre outros, né? E aí expandiu muito o mercado de quadrinhos por conta disso,
dessa verba grande da expansão do número de editoras e que começou a contratar vários artistas nacionais, porque antes também o mercado brasileiro era muito quadrinho estrangeiro, para publicar por essas grandes editoras com uma verba boa, pagos, né, contratados. Não era aquela coisa independente de você correr atrás das editoras. Só que começou a empacar um pouco, porque o Quadrinhos Nacional, hoje em dia, e já fazem mais de 10 anos, tem quadrinhos para todos os gostos, para todas as temáticas, sobre todos os assuntos, inclusive sociais, de causas. Então, como que transpõe para que o governo, a sociedade e a educação entenda que não é só quadrinhos de adaptação que vão funcionar? Sim. E quadrinhos de adaptação tem um problema muito sério, porque quando você está fazendo uma adaptação de uma obra literária para um quadrinho, o autor fica com medo de matar, aliás, o desenhista muitas vezes não quer matar o Machado de Assis e coloca que a grama está verde, o sol está raiando e que a personagem é loirinha. Então, tudo isso está no quadrinho e ele está descrevendo isso. Então, essas adaptações são péssimas. Então, são péssimas que, quando a Ebal fez aquela coleção de quadrinhos, como é que chama? Já vem já. Edição maravilhosa. Então, grandes autores brasileiros. A ideia era ótima. Só que vamos deixar bem claro, nós três da área de quadrinhos, que quadrinho é outra arte. Então, no momento que você está transpondo, por isso que não deu certo, transpondo literatura para quadrinhos, você tem que esquecer que aquilo é literatura e começar uma nova arte. Não precisa ser redundante em descrição. É que nem na televisão, quando depois passou do rádio, né? Olha, o radialista tinha que falar, olha, a grama é verde, o sol está brilhando, está chovendo. Agora, na hora que vem a televisão, não é precisa falar que a grama é verde, está certo? E nem que está chovendo. Então, essas redundâncias acontecem. Mas o seguinte, além do mais, não é necessário só... Então, ficou uma coisa muito politicamente correta, que tinha que ser só adaptações. O quadrinho tem tantas outras formas de serem, vamos dizer, analisados nos livros, não é isso? Problema de censura, esse tipo de coisa, é só você pôr classificação. Eu tenho um exemplo bom. Sim. Maurício de Souza é muito conhecido e as crianças já conhecem os personagens. Uma ONG de Brasília, se eu não me engano, é uma ONG que trabalha com crianças, apenas com crianças soropositivas. Eles queriam fazer, chama Amigos da Vida. Eles queriam fazer uma campanha nas escolas, são obrigados a atender crianças soropositivas. Se não atenderem, elas vão ter sanções. Só que ninguém sabe lidar com isso. Nem os pais, nem os professores, nem os diretores, as próprias crianças, porque as crianças brincam com qualquer uma, mas se o pai fala, ó, não vai brincar com aquela criança que ela tem AIDS, você já cria uma barreira que não é o ideal para o resto da vida. Aquela criança vai ficar com receios por falta de informação. Então, para resolver isso, chamaram Maurício de Souza. Muito bem. Foi feito um quadrinho institucional com a Turma da Mônica. O estúdio criou 2 personagens soropositivos e a historinha acontece dentro de uma escola. Então, tudo que eles tentavam fazer, entrar nas escolas com campanha, não conseguia, só por ser Maurício de Souza, que já tem um conhecimento, o pessoal já conhece, já fez mais de 250 historinhas institucionais. Então, o diretor já começa a falar, bom, deixa eu ver isso daqui, né? Isso eu conheço, é Maurício de Souza, né? As crianças gostam também, deixa eu ver isso daqui. O professor, claro, o professor adora, porque toda criança gosta de quadrinhos. As crianças nem se fala, elas vão adorar ter uma revista em quadrinhos. Os pais, onde mora o maior problema,
eles também vão aceitar, porque a criança, lendo aquela revistinha, vai chegar para o pai e falar, não, olha, é por causa disso, que não tem problema. A criança vai acabar ensinando os pais e vai modificar todo um sistema que está errado, porque essas pessoas precisam de um abraço e não de colocar do lado. Assim como qualquer um de nós temos nossas deficiências, todos nós temos, né? E aí a gente não gosta de ser colocado de lado, não façamos isso com as pessoas. Os quadrinhos resolvem isso, por simplesmente ser uma linguagem que todo mundo gosta. Agora, por que não usar mais isso? E, além do mais, a identificação entre o personagem, então, essa, no caso do Maurício, a identificação entre os personagens do Maurício e o problema que eles estavam abordando. Isso é muito importante. Foi a única campanha que conseguiu entrar dentro das Exato, escolas. Isso é super importante, dá para fazer com qualquer assunto. Por exemplo, acho que a gente teve uma época que dava aulas para escolas da periferia. A gente fez um trabalho pela FDE, Fundação para o Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo. Com várias e escolas. A gente supervisionava, né, vários artistas, quadrinistas, que iam dar aula para os professores e para os alunos, para escolas da periferia de São Paulo e também do interior. Isso foi pela FDE, que foi um programa super legal. Eles também davam aulas de teatro, de cinema e tinha quadrinhos também. Só que de quadrinhos foi a que mais se desenvolveu, porque é mais simples de você ensinar. E como a gente disse, é papel e lápis, todo mundo tem em algum lugar um papel e um lápis para desenhar. E então foi a que mais fez sucesso naquele momento, e a gente percebeu que na periferia eles queriam contar as coisas deles, as histórias deles. Isso. E aí eles conseguiram contar. Cada escola tem o seu bairro, as coisas que acontecem no bairro e tudo mais. Os costumes próprios para serem preservados. Aquela velha padaria da esquina, aquela escola que foi o início da fundação, a primeira igreja, Isso tudo pode estar nas histórias em quadrinhos, e a prefeitura pode bancar um negócio desse, porque pode-se fazer campanha contra desperdício de comida, a favor dos cuidados que a gente precisa ter com a água, os cuidados de saneamento. Então, pode-se fazer dentro da escola um núcleo de quadrinhos para fazer um gibi que é distribuído até para a periferia. E aí você cria os comunicadores da periferia. Já, porque é o seguinte, o Brasil é muito grande, então não dá para ter uma linguagem brasileira. Então, eu fiz vários encontros com pessoas de várias regiões do Brasil. Então, o importante, por exemplo, eu fiz um lá no Ceará, contando histórias, etc. Eu falei assim, usem a linguagem local, as gírias locais, as pessoas precisam se identificar com a linguagem, com a gíria. Na Amazônia, a mesma coisa. Fui lá para algumas escolas lá do Rio, um afluente lá do Amazonas, agora esqueci, Tocantins. Então, assim, é outro linguajar. Se você pega Minas, é outro linguajar. Então, no Rio Grande do Sul, outra coisa. São Paulo, uma coisa, e São Paulo tem várias linguagens dentro da nossa própria cidade, Rio de Janeiro também. Porque se você fizer uma linguagem, tipo um livro didático brasileiro total, não tem identificação. Então, aí que você falou, é muito importante, as prefeituras, os governos de Estado, se empenharem nisso, porque aí você tem resultados, porque senão é jogar dinheiro fora. O custo é mínimo, talvez isso seja um problema, né? Porque tudo se gasta muito, né? Mas o custo é mínimo. Daria para fazer em qualquer lugar, e o resultado é excepcional. É só fazer, eu faço um desafio aqui para todo mundo. Quem quiser fazer uma coisa séria, não uma brincadeirinha de pegar qualquer pessoa e tal, tem que ser uma pessoa que já tem um conhecimento, já tem uma possibilidade de transmitir isso. Se colocar e fizer qualquer campanha com quadrinhos em qualquer cidade, vai funcionar muito mais do que pagar muito na publicidade. Pode-se economizar muito em publicidade e em outras coisas, porque isso é um a um. Você tem um folheto, os próprios políticos usam folheto ainda hoje, né? Então, o que é impresso hoje é nobre.
O que está verdade, na nuvem é aquilo que eu falei, é de todo mundo, então, sabe, está ali. Mas o que é impresso é nobre. Para gastar uma folha de papel que você derruba a árvore para fazer e tudo mais, tem que ser nobre. E tudo que é publicado tem que ser nobre. O quadrinhos, ele não é só recreativo, né? Ele também é recreativo, né? Como as outras artes, né? Quadrinhos é a nona arte, né? E cinema, ele também é de entretenimento. Mas você fazer cinema, trabalhar com cinema e ter uma visão crítica do cinema, entender cinema, não é recreação. Então, tem que se atentar a isso também quando for usar na sala de aula e divulgar, né? Muitos anos durante muitos anos aqui no Brasil, quadrinhos era só uma coisa infantil. Claro que o grande sucesso de geração para geração do Maurício de Souza, a maioria só enxergava quadrinhos infantis. Ou daí depois começou quadrinhos de humor. Só que dá para você trabalhar e entender o quadrinhos e utilizar em todas as áreas. Então, e outra coisa, falando desse negócio dos quadrinhos de adaptação, tem alguns, depois de muito tempo, tem vários que deram muito certo. Eu estou falando daquela década de 60, 70. Não estou discordando, hoje estou falando em dia depois. tem ótimos. Aí, eu acho também que precisa descobrir a chave, entendeu? O pulo do gato aí, para conseguir que os outros quadrinhos, por exemplo, Marcelo de Salete, desculpa. Ele é professor de história e historiador. E as obras dele, Cumbi, Angola Jumbo, maravilhosas. Elas são maravilhosas. E ele consegue utilizar. Consegue, exatamente. Entendeu? Então, é uma questão de o mercado entender e as instituições entenderem que tem objetos, obras publicadas e até de independentes que são maravilhosas. Que você trabalhar na sala de aula. Isso, ele pode ser um dos. Eu me lembro, eu fiz uma vez eu consegui verba, imagina só, de um outro governo, para fazer uma exposição de quadrinhos africanos no Brasil, em São Paulo. Eu fui em tudo que é museu, todo mundo rejeitou a ideia. Aí eu fui no Museu Afro-Brasileiro e consegui, para fazer essa exposição, acho que faz mais de 10 anos, que ninguém ouviu falar. A população brasileira tem, acho que, metade da população descendente de afro-brasileiros e nenhuma mídia deu. Porém, eu fiz uma sessão de palestra e o Marcelo de Salete foi. Então, ele era um rapaz, na época, interessado. Então, eu falei para ele, siga o seu caminho. Ele ganhou, até num dos apresentações do troféu HQ Mix, eu recebi uma ligação da editora Asa que ele ganhou o prêmio e uma viagem, eu falando diretamente com Portugal. Então, ele é realmente, em termos de adaptação de tudo aquilo que é feito, a pessoa ideal para as editoras usarem com muita certeza. E tem o quadrinho jornalístico. Uma nova autora, que é a Magopu, né? É uma nova desenhista de quadrinhos que está lançando vários livros e está indo muito bem. Ela pega assim periferia, pega para personagens que são do dia a dia e tudo mais, que você lê, parece uma reportagem, uma reportagem que você olha vendo o que está acontecendo naquela localidade. Então, todo mundo que quer fazer jornalismo ou que quer ser comunicador, quadrinhos é sensacional. Tem desenhistas que fazem isso há muito tempo, que inclusive visitaram guerras e participaram da cobertura de guerras e transportaram isso para os quadrinhos. Então, tem toda essa possibilidade também de se fazer, né? Quer dizer, as possibilidades são imensas. Olha, toda a parte, nós vamos falar um pouco de design, toda a parte... Antes de existir a NASA, os quadrinhos de Flash Gordon, do Alex Raymond, que
fazia pesquisa científica para fazer aquelas historinhas, antes de existir a NASA, existia grupos estudando já como o homem iria à Lua e tudo mais. Muitas coisas, eles viram aquelas histórias em quadrinhos e começaram a pedir, antes de ser publicada, a pedir para o autor para mandar, porque eles estavam vendo um tipo de foguete, um tipo de... Por exemplo, nessas histórias em quadrinhos, não foi no Flash Gordon, foi outro personagem, mas tem uma solução. Rocket parece que é, né? Que tem a espécie de mochila. Foi uma saída que eles encontraram para não ficar aquele cordão umbilical enorme que não dá para se movimentar direito. Para você emparafusar uma coisa fora da nave, você leva, às vezes, horas. Então, tem que facilitar ao máximo. E daí eles fizeram aquela mochila e outras que... Aquela mochila com propulsão para você se movimentar. Com o botãozinho você joga para cá, para lá, e você se movimenta. Então, olha só, e muita coisa de ficção científica que tinha nos quadrinhos, hoje em dia você está vendo aí, né? Os Jetsons, né? Muita coisa dos Jetsons está acontecendo agora. Quer dizer, era tudo previsto na imaginação do homem. Um dia o homem quis voar. Vários fizeram asinha, caíram, morreram e tudo mais. Hoje a gente coloca quantas toneladas no ar? Foi um sonho e dá para fazer. A Sônia hoje falou para mim que tudo dá para fazer. Então, o quadrinho é um exercício de criatividade importantíssimo, importantíssimo. Ah, sim, também tem um autor belga que ele é arquiteto, François, esqueci agora, mas tem sim. Eu estou falando de um grupo de arquitetos, Articans, que primeiro eles começaram fazendo história em quadrinhos e a desenhar projetos arquitetônicos super futuristas e impensáveis, imagináveis. Não eram holandeses? Holandeses. Pronto, então, é porque teve na Bienal, justamente, vários brasileiros queriam ver esse grupo que fizeram esses projetos bem arrojados. E agora, alguns anos, exatamente, eles construíram. Foram as edificações que verdade, são cápsulas que isso. se encaixam na estrutura de prédio. Maravilhoso, eu vi sim. São projetos como aranhas de casas que andam. Eu tenho uma amiga arquiteta, filha de uma professora, e ela falou, olha, puxa, os holandeses têm aquela carinha de moinho, etc., mas nessa área de arquitetura eles são bastante arrojados também, é bem bacana. É maravilhoso. Então, é isso. O que mais que podemos... Eu queria perguntar mais uma coisa. Por exemplo, para os professores que vão ter dificuldades de implantar nas escolas, né, os quadrinhos na sala de aula multidisciplinarmente, qual a metodologia, qual a ferramenta que eles podem usar para convencer o diretor das escolas? Posso falar? Pode, depois eu É o também seguinte, falo. Dá uma marretada. Boa pergunta. Abram o computador, abram o celular e entrem lá, efeitohq.com. Tem todo o caminho que dá para se fazer e para mostrar para o diretor, porque o que tem logo de cara quando abre o Efeito HQ? Um depoimento do Maurício de Souza e do Ziraldo, falando sobre e nomes. apoiando. Um diretor conhece os dois, pelo amor de Deus, né? Se você mostra um projeto que é apoiado pelo Maurício, pelo Ziraldo, velhos de guerra, né, conhecidos de todo mundo, de gerações, você não vai acreditar que dá para fazer um projeto sem custo, pelo amor de Deus. Dó, né? Aí o professor tem que ter essa lábia também, chegar lá para o diretor e falar, olha, mas esse negócio está na mão aqui, vamos fazer, não tem custo nenhum. Se o diretor falar não, eu acho que ele está indo contra o que é a concepção de ser uma escola. E outra coisa importante, nós estamos dentro de uma biblioteca. As bibliotecas, elas são o refúgio ainda de fora fake news, porque os livros que estão aqui não têm fake news. Os livros que são de pesquisa, as coisas que foram escritas, elas foram muito pesquisadas antes de serem publicadas. É diferente da internet, que qualquer coisa vem, vai. Um dia você fala que um presidente foi presidente 2 meses, outro dia você fala que ele teve 10 filhos. Você inventa o que você quiser. Exato. E a internet vai jogar tudo isso. A importância de estar numa biblioteca que tem uma gibiteca para atrair crianças, jovens na escola, e tudo mais. Nessa escola também, Dani,
É importante, aquilo que o João falou realmente é válido, pega o livro. Numa escola, normalmente tem uma biblioteca e deve ter também uma gibiteca. Então, a gibiteca como um ponto comum para esse tipo de atividade. Então, isso é algo que pode ser iniciado através da biblioteca e da gibiteca. Então, normalmente, a pessoa que vai dar, vamos dizer, esse apoio não é só o professor, mas o orientador pedagógico da escola, porque é preciso ter como eu falei, não adianta você querer colocar o quadrinho num regime interdisciplinar se não houver uma preparação, não tiver uma... Então, por exemplo, se a gente quiser fazer isso agora em agosto, é preciso começar agora. Então, ver os professores que estão dispostos, que matérias vão entrar, como vai ser. E o principal, gente, não é só isso, é para ver o que o quadrinho vai fazer na escola, é para ver se o aluno aprendeu ou não. É para ver, ele é uma ferramenta para ver o quê? Aquilo que o aluno, então, tirou de proveito sobre isso. É para reforçar o aprendizado, é para ter o aprendizado. Então, no momento que você considerar, assim como uma língua é uma ferramenta, o quadrinho também é, com vamos dizer, um planejamento. E é isso mesmo. Usa o livro, o orientador pedagógico. E, se não tiver papel, gente, tem tantas outras coisas. Um dia eu dou a receita para vocês, que é bonitinho. Ou começa com... A gente sabe tudo que pode, todos os argumentos, nós sabemos tudo como contorná-los. Tanto é Até que de banana eu faço papel. Tanto é que o Homem das Cavernas começou como? Na pedra, meu. Nós temos muitas paredes, né? É verdade, tem. As empenas cegas. Grafite. Não, vamos lá. Tem muito jeito, sim. É só ter a criatividade, não ter medo e convencer as pessoas. Como é que nós convencemos a que essas escolas pudessem fazer o nosso projeto? A gente pediu para um shopping com um logo, resmas, sabe o que é resmas de papel? Resmas são vários 500 páginas de papel para 2 escolas que não tinham verba para isso. Pronto. Acabou. E também daí as bibliotecas, as unidades públicas, né, do governo e do município, né, terem alguns cursos, né, diretamente para os professores, cada escola mandar 1, 2 professores, porque Sim. também é preciso o professor entender, né? Isso. E também uma curadoria dessa gibiteca. Com certeza. A gibiteca ela pode ser facilmente feita com doação de livros, né? Está mais do que certa. Tem muita doação, mas os professores, entendendo esse planejamento, entendendo o que tem no mercado e como se faz isso, eles vão poder fazer uma curadoria e montar uma gibiteca que vai ser totalmente funcional. Isso, para as atividades da escola. Eu tenho mais uma coisa ainda. Por exemplo, vamos sair de São Paulo, de outras cidades. Me dê um exemplo, é uma cidade de Mariana, em Minas Gerais. Sempre usem o artista local para ajudá-los. Então, por exemplo, tem uma cidadezinha aqui, uma cidade no interior paulista, chamada Olambra, que é uma cidade que foi fundada por os imigrantes holandeses. Hoje ela já é uma cidade com prefeito, é um município, já está em 3ª ou 4ª geração, quase não se fala holandês, mas alguns queriam reviver a história dessa cidade. Então, eles resolveram fazer uma revista em quadrinhos. Eu não tenho nada a ver com isso, tá? Porque a minha filha mora lá. Mas aí, então, quem vai fazer? E tem um artista que mora ali perto. Então, assim, puxa, esse artista poderia colaborar, ele é conhecido da cidade. É preciso ter sempre um ponto de empatia, que as pessoas se conheçam. Isso é muito importante, né? Então, foi feita e com muito bom resultado. Eles entregam lá na entrada e saída do museu, as crianças
levam para casa aquilo, sabendo que como foi a história dessa cidade há tantos anos atrás. Inclusive, o nosso amigo Fred, que é um cartunista Paraíba, né? na Paraíba, Campina Grande, ele acaba de receber uma honraria do trabalho que vem fazendo nas escolas com quadrinhos e humor gráfico. Da Câmara, né? Ele vem fazendo esse trabalho já há muito tempo, ele mandou vídeo para a gente e tal. Em qualquer lugar você faz isso e com certeza é sucesso. Não tem quem faça isso e não tenha sucesso, pelo amor de Deus. É tão simples que é o sucesso absoluto. Então, João, na divulgação que a gente fez do Instagram desse bate-papo de hoje, ontem à noite eu recebi uma mensagem ali do Salão de Humor de Piracicaba, elogiando e falando que eu nem lembrava mais, que há 20 anos atrás eu criei lá em Piracicaba humor, não só o salãozinho, humor na sala de aula, para dar base para o salãozinho. E aí a gente trabalhou humor na sala de aula, humor gráfico, né, na sala de aula, e criamos uma base para começar o salãozinho de humor também, que já faz mais de 20 anos. E aí, no salãozinho de humor, a gente também trabalhou com os professores, também trabalhou com as escolas, com as secretarias de educação do Estado, entendeu? Onde a escola inscrevia os alunos. E, para inscrever os alunos, entendeu? Eles trabalhavam com os alunos com os artistas locais, que a gente introduziu tudo isso. É muito e importante Piracicaba, isso. por conta do salão, que esse ano é 50 anos. Não, 52. 52 esse ano. Isso, é porque ele foi em 72, acho. E aí, este ano, aí eles me colocaram isso, que continua, o salãozinho sabia que continuava, e que continua o curso até hoje. E que também o Salãozinho de Humor já criou, para participar, artistas de quadrinhos que dão aula para as crianças, viu só? É uma corrente. Para os adolescentes, só para poder participar do Salão de Humor. E vai o professor, o quadrinista, vão os professores, vai o diretor. É uma corrente muito boa essa, realmente. É o Erasmo Espadoto e o Érico Sim. San Juan, que estão dando várias aulas em escolas e estão indo muito bem. E o Camilo Riani também, que criou, inclusive, na universidade, isso pelo o salão país inteiro. O que o Fred faz no Nordeste, tem no Rio Grande do Sul, tem tudo que é lugar, gente. Então, professores, não tem segredo, é muito fácil. É só abrir os olhinhos. E como diz um grande comunicólogo espanhol da Universidade de Barcelona, a imagem é complexa. Quem não sabe ler é analfabeto. E corroborando o que a Sônia falou aqui, temos que sair da caixa, né, Sônia? Eu já tenho caixa demais. Eu sei, não. Temos que sair o Brasil tem que sair da caixa. Tem que sair da caixa, tem que falar outras línguas, temos que botar para fora. Nós ficamos muito acomodados aqui dentro desse país que é vários países dentro, com uma língua muito bonita, que eu adoro, a língua portuguesa, mas para nos comunicar com o mundo, temos que fazer em Roma, faça como os romanos. Tem que falar inglês? Vamos falar inglês. Se é isso, se é aquilo, se é francês, tem que falar, vamos falar. Então, eu vou dar mais uma saída. Vamos lá, falar japonês? Não. É diferente, vamos trocar culturas. Agora, no Carnaval, em Piracicaba, vai ser montada a exposição Brasil-Itália sobre o Carnaval. Uma ideia Veneza, nossa. Né? Começou em Veneza, até antes tinha já algumas coisas, veio para o Brasil, misturou com os africanos que trouxeram as plumas, e virou isso que é o Carnaval no Brasil. Então, é uma exposição com 50 desenhistas brasileiros, 50 italianos, falando sobre o Carnaval e trocando essa cultura. Já é a terceira exposição que fazemos Brasil-Itália, com sucesso absoluto, monta na Itália. Onde vai ser? Vai ser no Salão de Piracicaba, no Engenho Central, lá em Piracicaba. Para os professores que estão nos ouvindo. Por incrível que pareça, eu tentei aqui em São Paulo,
mas a nossa área, infelizmente, as pessoas não acreditam. Não acreditam e vão ver que vai ser um sucesso, porque lá no Engenho de Piracicaba, que é lindíssimo, né, onde é feito o Salão de Humor, tem o baile de carnaval. Então vai ter uma exposição com baile de carnaval e vai ser montada na Itália também, na Toscana, lá em Florença. E aí tem os italianos no pensamento deles, os brasileiros e essa troca importante que a gente fez. Eu já fiz uma outra que vamos montar de novo, que foi montado também lá em Piracicaba, mas vamos montar novamente. E a pizza, Brasil e Itália. Desenhistas italianos falando da pizza, desenhistas brasileiros falando da pizza. É uma troca. E aí a gente sai da caixinha. Porque aí eles são obrigados a saber, pô, então é isso. A Itália é importante no Brasil e o Brasil é isso, carnaval, pizza lá faz sucesso e tal. Começa a entrar nisso que você falou. Linguagem deles, linguagem nossa. Linguagem nossa. Então essa é a saída que qualquer um pode fazer. E humor, exposições com imagem, a imagem é complexa. Ela traduz tudo isso, né? Eu queria tomar mais um pouco do tempo aqui. Queria tomar mais um pouco do tempo aqui, porque eu estava pensando numa coisa que está muito na pauta agora, né? Que foi a lei, né, de proibição do uso dos celulares, né, nas escolas, né? E que é uma ótima oportunidade para entrar com os quadrinhos, porque Perfeito. Esse tempo de tela pode ser substituído por essa linguagem, por essa arte e por esse método para aprendizado, né? E qual que é a dica de vocês dois também em cima disso, né? Para os professores, diretores, governos, já que agora ficou esse anseio dos alunos, né, pela imagem também e por outra forma de atividade que não seja aquele formato Sim. Conhecido Mas, na assim, sala de aula. A lei já foi, vai ter punição ou não? Porque no eles tiram Brasil o fazem um celular, monte né? de lei e depois quem é que vai averiguar isso? Não, porque Não, o para mim não celular é pego, Hã? é retirado. O celular entra na escola, não pode ficar na escola com o celular. Já na entrada? Entrega o celular então na tá. entrada. Então tá certo. Vai ser muito bom, porque Mas agora... vai vender mais celular que vão ter dois, né? Um para levar na Acho que vai ter sacola. mais celular do que aluno, né? Porque assim, olha, quando você vai hoje em dia pesquisar no Google, qualquer coisa, antigamente vinham as coisas. Agora, quem vem primeiro é a IA, que eu já chamo ela de BA, é a burrice artificial. Porque aquilo lá não é inteligência, o nome dela para mim é BA. Então, vejam, o aluno hoje nem pesquisar consegue, porque ele já vai direto na BA, que dá aquele negócio... Pesquise um assunto sobre você própria, para ver se fala a verdade. Dani, vai lá, põe seu nome. Vê o que a IA fala de você. Eu e o Igual temos que fazer um prefácio de um livro. Fomos convidados para fazer um prefácio de um livro. Sim. E a gente vai utilizar uma brincadeira dessa da pesquisa com a IA e o nosso e texto. Com a BA. E o nosso... Isso, é verdade. Porque eu fiz para esse WhatsApp lá, eu falei assim, eu vou pegar um assunto que é o meu mangá. Tudo isso para falar do celular, está dentro do roteiro, do escopo. Então, eu falei assim, eu vou pedir para a IA fazer para mim um texto onde só eu domino. Pedi para escrever. E ela escreveu. Aí eu falei, filha da mãe, ela não, eu sou autora do texto, ela roubou meu texto e meus direitos autorais. Sabe, quem mandou ela pegar, sem dar nota de rodapé, que esse texto é da professora Sônia Luita? Não, o texto é da IA. Não meu. Então, assim, o que as pessoas não percebem é que, assim, na hora que dói o calo, aí você vê, assim, então, o uso excessivo do celular pelos jovens, etc., faz com que eles fiquem completamente dependentes de um tipo de informação que não é. O professor diz assim, eu queria informação sobre Júlio César. Então, eles vão procurar os meses do ano, que é julho. Julho é o 7º mês do ano, é o julho.
e não Júlio César. Então, para vocês verem assim, as barbaridades que é o celular dentro da informação. E ainda é cara de pau. Porque me quando você fala que está errado, a IA pede desculpa. Acho que não é bem assim, eu vou pesquisar melhor, ou desculpa, eu entendi que fosse O que a IA isso. fala isso para você? Responde isso. E para mim ela falou você assim... acusa ela de eu que fui tá pedir uma errado. informação, esses negócios de convênio, etc., e eu encho o saco desses troços que falam tudo igual. Eu falei, aí ela falou assim, eu sou apenas um robozinho, por favor, me ensina. Eu falei, vai, vou ensinar robô agora. Bom, mas é o seguinte, eu lembro de uma passagem de uma neta minha, que ela tinha, acho que uns 8 anos, e todas as colegas dela tinham celular, 8, 10 anos. Falou, pô, Sofia, você não tem celular? Eu achei tão interessante, ela olhou para os colegas e falou, eu não preciso. Sabe, eu não preciso. Para que é o celular de uma criança com a mãe? Mãe, você já saiu de casa? Faz 5 minutos. Onde você está? Que roupa que você está vestindo? Você tomou lanche? Você fez... Só besteira. Você não precisa... É a ansiedade que faz as pessoas ficarem grudados numa mídia. As pessoas ansiosas têm esse... E antigamente uma carta demorava tanto tempo, ia por navio. Hoje você tem que saber imediatamente, não sei o quê. Gente, o tempo, a ansiedade se transforma nesse algo muito dependente. Tem ansiedades, é o tabaco, é a bebida. O celular é outra ansiedade, é outra dependência. Então, tirar essa dependência na escola, pelo menos é uma AA. Então, mas... E completando o que a Dani, que foi muito bem lembrado. Para trabalhar, né? Com essa completando dicção, justamente isso. com a abstinência dessa dicção. É o seguinte, essa discussão, essa discussão não veio só com esse negócio da proibição do celular, já vem de antes. Antes, lembra? Com a escola tempo integral. Integral, nós dois já tínhamos... Como manter uma criança na sala de aula, ela tendo vontade de estar na sala de aula, e os governos tentando implantar e não conseguem, e a saída é justamente trabalhar com o onírico. Então, não tenho o meu celular. Não, mas você agora vai escrever alguma coisa, vai sair a sua história. Você tem que tirar a atenção daquilo que você está muito acostumado, para essas crianças e jovens sacarem que eles, sem o celular, vão ser mais criativos. Senão vem tudo pronto. Vem tudo pronto. Olha, uma pessoa que não aprende a contar, a fazer contas, que não aprende a tabuada, o dia que ela não tiver a maquininha ou alguma máquina para fazer a conta para ela, ela vai ser um zero à esquerda. Ela não vai saber viver no mundo. Então, a gente tem que aprender a base para depois utilizar a tecnologia a nosso favor. Nós estamos a reboque da tecnologia. Isso é um erro gravíssimo. Então, os filmes estão colocando que a tecnologia e a inteligência artificial, os robôs vão dominar a Terra no futuro porque eles vão superar a singularidade, né? A singularidade, vão superar o ser humano. Pô, só vão superar o ser humano se a gente quiser. E a gente está entregando de bandeja para que isso daí aconteça, porque todo mundo fica sentado e vê tudo que já vem pronto, nós já estamos na mão da tecnologia. Então, já tem uma série de intelectuais, artistas, que estão saindo das redes sociais. As redes sociais são comandadas pela Meta. A Meta usa todos os serviços nossos, como nós falamos, etc., para alimentar a IA. Eu escrevi para o Facebook, diga não à Meta, porque vários países não querem a Meta, que ela é dona do Facebook, dona do WhatsApp, dona do Instagram. Nós somos escravos não pagos para alimentar uma IA. Dá para entender direitinho ou precisa desenhar? Então, assim, por que eu tenho que ser escrava, sem remuneração, de uma máquina que outros estão ganhando dinheiro? Eu, hein? Olha, tem vários amigos nossos que já saíram, estão indo para outro tipo de coisa, que não seja... Antigamente não tinha rede social. O que a gente fazia? Se reunia numa casa, numa viagem. Então, assim, não sejam professores, alunos, amigos, escravos da BA, da burrice artificial. Porque nós estamos sendo escravos, trabalhando sem remuneração, com tudo aquilo que nós temos de conhecimento para alguém ganhar dinheiro. Eu, hein?
mesmo, Sônia. Tem uma pessoa na plateia que quer fazer uma pergunta. Qual é o seu nome? A Beatriz. Beatriz, a gente está sem microfone. O microfone está com fio, então... Fala bem. Licença. Então, eu concordo muito com vocês sobre a IA, ela alimenta dados, etc. Só que uma coisa que eu discordo é o fato de que, realmente, tem a parte boa, mas também tem a parte de conscientização dos alunos através das escolas. Tipo, só retirar os celulares, eu não acho que seja viável, porque, ok, está ali meio período no colégio, a pessoa pode sim levar celular escondido, pode continuar mexendo, não é uma supervisão assim 100%. Por exemplo, eu escrevi o meu livro e a IA em alguns pontos me ajudou, então acho que tem sim a parte dos benefícios, como, por exemplo, queria organizar o sumário, organizar os capítulos, etc. Mas, para os alunos, para a sociedade num contexto geral, a tecnologia tem sim a sua parte boa. Hoje em dia, o ser humano ele não vive sem a tecnologia. Só que, para uma criança, para um adolescente que está viciado no celular e precisa, às vezes, olhar e falar, tipo, nossa, não consigo viver sem meu celular, está ali o tempo todo na tela. Vocês acham que não seria necessário mais a conscientização dos professores através de quadrinhos, através das escolas, dos malefícios do celular, introduzindo novas atividades, como, por exemplo, a terapia ocupacional, TOs, etc., que tem várias coisas ao qual abordam melhor essas temáticas do que só retirar o celular e virar e falar é uma coisa maléfica e vocês têm que se virar a partir de agora porque não pode. Entendeu? Tipo, conscientizar através de quadrinhos, de imagens, de livros e explicar para o aluno, ao invés de só retirar e deixar eles à mercê. Entendeu? Era mais ou menos essa a minha dúvida e do porquê da conscientização dos colégios. Mas você não acha que é preciso primeiro retirar e depois conscientizar? Porque é o seguinte, se a pessoa precisa do celular ou precisa de uma informação, a escola deve ter também computador, laptop, alguma coisa. O celular na escola, para que serve? Me conta. Bom... Para que serve um celular durante o período escolar de 3, 4 horas? Me fala. Para falar com os amiguinhos, com a mamãe, com o papai, o que eu vou comer? No caso... Que roupa você vai pôr hoje à noite? Eu vou na festa? É para isso o celular? O celular realmente é puramente para comunicação e mexer em rede social. Isso então, você está pronto. certa. Então, assim, na escola isso é necessário? Não é necessário, mas não hoje é em dia é um necessário. vício. Então, por que não tirar o celular? Isso que eu estou dizendo. Porque se o celular fosse fonte de trabalho, eu recomendo ficar. Mas ninguém está usando o celular para isso. Está usando o celular para falar com o amiguinho, com a mamãe, com o papai, com não sei o que lá, para ver a fulaninha lá no Facebook, no Instagram, no Threads, whatever. Não tem utilidade nenhuma você levar um celular para a escola e tem que tirar. A única é o seguinte, funcionalidade... mais uma coisa, desculpe eu ser tão enfática. Tudo bem. Os países do primeiro mundo falados, eles instituíram o celular e o computador em sala de aula. Hoje não tem mais nenhum país, PLH, Noruega, Suécia, Holanda, eles retiraram tudo que faz mal para a criança. Mas você Deu para entender? Você acha que o Brasil é um país de primeiro mundo? Não aprende, mas ele só pega as besteiras do primeiro mundo. O primeiro mundo ele pôs junto, sem saber se isso era bom. Aí que está o erro do Brasil. O Brasil pega as besteiras do primeiro mundo e incorpora. E depois aí não sabe como sair. Então, exatamente. Muitas vezes a gente não sabe como sair. Mas então também tem que conscientizar. Porque, por exemplo, minha questão não é de não tirar o celular. Porque eu tenho um irmão pequeno e eu sei o quanto que isso faz mal. Sabe? Eu mesma já tive um vício enorme em celular ao ponto de ficar 17 horas por dia no celular. Eu sei o quanto que é terrível, sabe? Posso falar, Beatriz? Pode sim. Toda adicção, você tem que fazer um desmame, você Exato. tem que trabalhar em cima disso, com psicólogos, com terapia ocupacional, com conscientização, com educação. Só que
no caso, entendeu? Já estava sendo proposto isso faz tempo e realmente as escolas públicas, principalmente, não tinham condições de cumprir a lei e já implementar ao mesmo tempo. Ou tem algumas que nem se importam com isso também. Mas é claro que é preciso. A gente também não está sendo contra todo o apoio terapêutico que precisa ter de multiprofissionais, entendeu? Interdisciplinar também, que precisa ser feito com essa proibição, entendeu? Você tira a droga de um adicto, ele precisa estar, entendeu, num lugar aonde ele possa ser observado, onde ele possa ser acarinhado e entendido, né, compreendido. Mas eu concordo totalmente com você, mas que precisava, e que daí os quadrinhos também podem auxiliar nisso. Exato. Com certeza. Né? Como, por exemplo, colocar em quadrinhos a importância de não mexer tanto no celular. As aulas de artes, por exemplo, no qual eram as minhas favoritas. Virar e fazer essa conscientização, essa manobra dentro do colégio. Sim, sabe? É óbvio. Com certeza, Então, está é isso. Não, mas tudo bem. Eu não quis ser assim extremista, mas primeiro é preciso tirar. Se você tem uma pessoa que é aditiva a chocolate, não adianta você só falar que chocolate faz mal. Você tem que tirar da dieta da pessoa para ela poder, você entender a conscientização. Você não pode deixar ela com chocolate na frente dela. O que eu quero dizer do celular é o seguinte: é preciso, às vezes, adolescente precisa do não. E todo mundo, os pais passam muito a mão na cabeça das crianças hoje em dia. Não tem não. Não tem não. Você acha? Acho. E com muita certeza. Eu sou mãe, avó e passei por todas as fases. Muitos pais não sabem falar não para as crianças. Não, porque tem consciência pesada, eu tenho que trabalhar muito, ou não sei o que lá. Deixa ele no celular, deixa não sei o que lá, traga o doce, traga o frango frito, traga o hambúrguer, traga o presentinho. E é assim mesmo, querida. Infeliz, não é a maioria, não. Não é a maioria, não. Eu sou mãe, vó e trabalhei a minha vida inteira, dos 17 até hoje, com 76 anos, entendeu? Então, eu sei muito bem o que é consciência pesada ou não é consciência pesada. Agora, se a escola tirar o celular, é uma medida do não. É preciso dizer não. Muito legal, muito obrigado. Eu queria só complementar. Na lei que saiu, se o professor ele achar que naquele momento o celular vai ser legal para pesquisar alguma coisa, ele pode dar o ok. Pela lei não é... Basta um celular, né? Sim. Basta um. Não, Não, É que assim, na lei, você pode utilizar o celular se for para uma atividade que o professor, né? Você entendeu? O professor é que vai comandar ali. Mas, olha, eu compreendi. Eu não posso falar aqui agora, que vai acontecer daqui a algum tempo, mas essa campanha com quadrinhos já está em andamento e é pela iniciativa de ONGs. E vai ser muito legal. Tudo bem, mas, olha, você pode fazer, como a gente falou, você pode já fazer direto o seu e tentar publicar em algum lugar. Está cheio de editoras e cheio de... Beatriz, pode ser online também. Você pode fazer online, virtual. Virtual. Para ganhar seu próprio público. Hoje em dia tem essa facilidade. E depois a gente faz o impresso. Você entendeu? Hoje a gente não depende mais de editora. Vai firme. Beleza. Qual que é o nome? Amores que ainda não me mataram. Eu acho que eu já ouvi falar. Você deu alguma entrevista? Vocês têm muitos amores. Porque parece que eu vi. Bom, gente, eu bem, preciso vamos, encerrar né? aqui. Queria agradecer a Sônia, ao JAL, a biblioteca e a Lei Paulo Gustavo, o Governo do Estado de São Paulo e a Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. E lembrar a todos que
podem se inscrever no 37º HQ Mix até dia 15 de março. Né? Corram lá. E muito obrigada. Entra no HQ Mix pra... No site do HQ Mix, www.hqmix.com.br. Muito obrigada, gente. Espero que tenham levado alguma coisa dessa palestra. Obrigada. Obrigado aqui à Biblioteca Parque Vila Lobos e a todos. Eu agradeço também pela iniciativa e que o governo está nos ajudando com esse tipo de palestras e incentivos para a cultura. Beleza.